dado que, pô, eu sou pré-candidato da presidência, e aí eu falei, vou ficar fazendo churrasco, ou vou trabalhar. Então, hoje eu já gravei 3, 4 vídeos, vou fazer live, vou gravar mais vídeo, vou escrever textão pro Valete Plus, vou escrever mais no Valete Plus, vou estudar um pouco, porque já que a gente pretende ganhar as eleições, né? Então temos que trabalhar mais com nossos concorrentes. E a real é que a gente já está trabalhando mais com os nossos concorrentes. No Google Trends, para vocês entenderem, tá? Eu uso isso muito de referência. A gente está mais pesquisado do que todos os outros. Eu fui hoje, né? O Google Trends, como é que tava, e o Ratinho Júnior nem existe mais. Eu acho que qualquer um que trabalha com a hipótese Ratinho Júnior tá maluco da cabeça. Tá? O Ratinho Júnior é basicamente um pré-candidato irrelevante no debate público hoje. Tá? O outro candidato é o Caiado. Tá? O Caiado apareceu bem no Google Trends nos últimos 2 dias. Aí eu fui ver o que é. Aí até posso falar com a produção para botar aí, né? Mas, em resumo, as pessoas estão pesquisando o nome do Caiado porque o sobrinho dele, um vagabundo, um canalha, um bosta, bateu num pai de família ali num prédio, né? Basicamente ele, né, como esses caras sabem que eles são nessa coisa coronelista que você tem em vários lugares do Brasil, e Goiás está incluso nisso, ele sabe que nada vai acontecer com ele, ele foi lá, bateu num pai na frente dos filhos, negócio horroroso, né? Típico desse tipo de gente que é o pessoal da família Caiado, que é uma família de coronéis lá de Goiás. Mas, então, o cara só viralizou, ele só estava sendo pesquisado por conta do sobrinho, por causa desse vídeo muito ruim para a família do Caiado. E, paralelamente, o Zema também foi bem pesquisado nos últimos 3 dias por conta de um vídeo, esse sim, muito constrangedor, que ele basicamente foi um vídeo merda de inteligência artificial, constrangedor. Aliás, como toda a pré-campanha, como toda a rede social do Zema, tudo que esses caras fazem é constrangedor. Eu tenho muita vergonha alheia. E, aliás, a pré-campanha do Zema e parte da do Flávio, tá, se distingue por, em resumo, tentar me imitar. Então, eles ficam me imitando e ser constrangedor usando inteligência artificial. E o vídeo do Zema, ele fala lá, até as pererecas estão moiadas. Tipo, um negócio pseudo-sexualizado que não funciona com aquela cara de baguá dele, com a cara de bobo que o Zema tem. Então, não dá, negócio muito ruim, muito trio, muito feio. E aí ele viralizou negativamente. Por conta disso, assim como o Cado viralizou negativamente. Então, se você faz essa ponderação, né, que as pesquisas sobre eles nos últimos dias foram apenas por motivos de constrangimento que esses caras tiveram, dá pra cravar que, pô, a gente tá bem melhor. Inclusive, eu no Google Trends fui muito mais pesquisado que eles em todos os lugares, além dos estados de origem deles. Tá, então, o Ratinho é mais pesquisado que eu no Paraná, o Caiado no Goiás e o Zema em Minas Gerais. E é isso. No resto, em todos os outros estados da federação, eu sou mais pesquisado que eles, porque, de fato, as pessoas me pesquisam como um pré-candidato à presidência e não como sei lá, uma figura, um governador local, tá? E é bom, e você fala, mas por que você tá falando tanto desses três? Porque na vida, cara, é igual um campeonato que você tem oitavas de final, quarta de final, semifinal e final. Agora a gente tá na fase de ultrapassar esses caras nas pesquisas, tá? E é isso. Então eu tenho que ultrapassar esses. E naturalmente ainda tem que tomar cuidado com as pesquisas, porque não é toda pesquisa que você pode levar a sério, tá? Eu falo aqui com tranquilidade. Tenho um contato, inclusive, com o dono da Paraná Pesquisa, o Murilo. A Paraná Pesquisa é um instituto sério, é um instituto bolsonarista, é um instituto que meio que quebrou em 21. São muito gratos aos Bolsonaro. Fizeram uma pesquisa completamente sem sentido para beneficiar o Flávio Bolsonaro. Lembrando, eles trabalhavam para o Bolsonaro nas eleições de 22 e estão aí, né? Aí soltaram uma pesquisa com Tereza Cristina e tal. Uma pesquisa que tem como objetivo esquentar o nome da Tereza Cristina para eventualmente ela ser candidata a vice, provavelmente do Flávio, né? À presidência da República. E é o desenho que eles estão fazendo ali, é um desenho que eu não levo a sério. Eu levo a sério, eu já falo para vocês, Quest eu levo a sério, Datafolha eu levo a sério o Atlas. Hoje o Atlas é o melhor de todos. Eu acho que em quase todas as democracias no dito ocidente, a Atlas vem fazendo um trabalho melhor. Acertou, o tracking dela acertou as eleições chilenas com muita precisão e vem trazendo um quadro muito interessante. Dizem por aí nos trackings da Atlas, dizem por aí, novamente, não posso entrar em detalhes, porque eu não contrato o tracking da Atlas, quem queria contratar, mas não tenho dinheiro para isso, mas dizem por aí que eu já passei os governadores e estou em terceiro, já, tá? Então, eu acho que é sintomático já da qualidade do trabalho que a gente vem fazendo e do fato de a gente estar mostrando para as pessoas que um outro tipo de Brasil é muito possível, tá? Isso, isso é uma coisa para vocês ficarem bem animados, bem animados. E aí é pra gente continuar fazendo trabalho. Só que nesse trabalho que a gente está tendo de crescimento, de aumento de conhecimento a meu respeito,
naturalmente vão pintar os adversários. E aí a gente está sendo muito atacado em todos os estados que eu venho comentando. E isso faz parte vamos dizer, de um trabalho que eu venho fazendo de me tornar não apenas conhecido, mas de falar sobre propostas nos diferentes estados da federação, tá? E eu estou fazendo isso de uma maneira muito honesta, né? Então, quando eu gravo um vídeo sobre o Maranhão, eu não sou condescendente com o Maranhão. Eu falo de maneira clara dos problemas do Maranhão. Mesma coisa com Alagoas, mesma coisa com o Acre, mesma coisa com o Pará, e mesma coisa com Pernambuco, já sai vídeo sobre Pernambuco, já fiz vídeo também sobre Amapá. Eu vou falar de todos os estados problemáticos da federação, e as respostas das elites políticas locais. A resposta por parte da não só da classe política, mas da imprensa comprada, é aquela que eu imaginava, tá? Eles vêm me xingar, eles vêm falar que eu não tenho direito de opinar sobre o estado deles, e aí eles tentam mobilizar aquele sentimento, uma espécie de chauvinismo derrotista que você tem lá da população local, do tipo, eu ouvi isso da galera de Alagoas. Esse cara fala isso, mas, né, com certeza adoraria vir passar as férias nas nossas praias maravilhosas. Primeiro, que coisa deprimente, né? Assim, você achar que uma opinião crítica sobre a classe política corrupta do teu estado ela tem que ser minorada pelo fato de eu, eventualmente, porque não é o caso, gostar de passar férias nas praias de Alagoas. Que merda, é isso que vocês têm? Umas praias? Então a crítica de uma pessoa se torna inválida porque vocês têm praias bonitas. Primeiro ponto, eu tô cagando para as praias de Alagoas. Na verdade, eu tô cagando para praias em geral. Não sou uma pessoa muito praiana, nada contra. Mas, dois, se eu quiser ir pra praia, eu tenho praia aqui no litoral de São Paulo. Praias do litoral norte de São Paulo são tão boas ou melhores do que as praias daí, não faz nenhuma diferença eu ir pra lá. Ou eu posso ir pro sul, eu posso ir pro Rio de Janeiro, eu posso ir pra Bahia, eu posso ir pra onde eu quiser. E posso ir pra Alagoas também. Isso não invalida a minha crítica em nada. Que a classe política de vocês é uma bosta. E que a população de Alagoas vota mal pra cá. Pra cá. Vota mal demais. Vota e reelege e torna a reeleger. Aí não é culpa minha. Não é culpa minha que vocês têm tara em eleger retardado e ladrão no Maranhão, nas Alagoas, não só Alagoas, em todos esses lugares, né? Pois bem, amigos, o que acontece? A imprensa comprada desses estados, ela tá reagindo, né? Então eu tô tendo muitos ataques vindo dessas mídias locais e eu quero que eles continuem atacando. Eu acho que a gente precisa começar a suscitar, faltando um ano para as eleições, uma discussão sobre as elites políticas locais. E as pessoas no Nordeste não fazem reflexão sobre suas elites políticas. Não existe nenhuma reflexão, tá? Primeiro, vamos dizer, da parte intelectual nesses estados, como há uma intelectualidade basicamente de esquerda, essa intelectualidade está dentro da universidade, e como há uma aliança entre as oligarquias locais e o petismo, então a intelectualidade local só se finge de doido. Eles fingem demência. Então essa é uma estratégia bem óbvia. A segunda coisa é que o jornalismo local ele é complacente, porque os veículos de imprensa no Nordeste são praticamente todos comprados, e mesmo as redes distribuidoras da Globo, SBT, etc. Então tá todo mundo no bolso dos políticos locais, então as oligarquias locais são donas da imprensa. E aí, mesmo quando você tem uma espécie de mídias independentes, páginas e sites de Instagram e tal, alguns independentes, muitos já se vendem, porque sabem que isso se torna um negócio. Então, cara, é todo um aparato, é toda uma indústria de mídia construída para validar a existência de uma elite política completamente parasitária. E aí eu venho falando nos vídeos uma coisa que precisa ser repetida, então quem é do Nordeste aí, né, espero que concorde com o que eu vou falar aqui, né? Seria uma boa se fosse assim, ó, vocês gostam de ser roubados, vocês querem ser enganados, a sua imprensa não vale nada, a sua intelectualidade não vale nada, a sua elite é uma bosta, e tá tudo bem. E aí vocês são roubados, e vocês continuam roubados, porque são, né, vocês não podem reclamar muito e assim, não quero ser grosseiro, mas é verdade. Se você vota nesses políticos repetidamente, você não pode reclamar muito de que você é roubado, tá? Mas o problema é que o dinheiro roubado nem é de vocês. O dinheiro público que é roubado pela elite política desses municípios, desses estados do Nordeste, ele é basicamente oriundo dos outros estados da federação, dos estados mais produtivos. E isso se torna ainda mais óbvio em estados altamente improdutivos, como é o caso do Maranhão, como é o caso das Alagoas, como é o caso do Piauí, como é o caso do Amapá, como é o caso do Acre. Tá? Assim, são estados altamente improdutivos sendo bancados pelo dinheiro dos outros. Então, porra, qual o sentido que faz para uma pessoa de Goiás, para uma pessoa de São Paulo, uma pessoa de Minas, lugares produtivos, que vê, vamos dizer, uma parte importante do salário delas, ou do rendimento delas, ou do imposto de renda da empresa delas, ser tirado, ser enviado pela federação, e a federação envia para aquela cidade, até nem sei o nome de jeito, eu até gravei sobre isso, uma cidade horrorosa lá no interior do Maranhão, que basicamente teve um roubo de 56 milhões de reais em que o prefeito e todos os vereadores participaram. Aí você fala, pô, isso é injusto pra caralho. Só que eu tô falando isso,
E a real é que as pessoas que trabalham nesses lugares, as pessoas que têm uma consciência um pouquinho mais ativada, as pessoas estão falando, cara, o maluco, esse tal de Renan, tá falando verdade. E eu tô falando a verdade. E essa verdade dói. Aí eu gostaria de ver, né, os vagabundos dos outros pré-candidatos a presidente, eu repito, os vagabundos dos outros pré-candidatos a presidente falarem isso. Porque não falam. Porque o bosta do Lula, basicamente, é o maior aliado possível dessas piranhas do Centrão, que são oligarcas ligados a ele, que gostam de fazer essa extração de dinheiro dos mais pobres lá. E que se valem desse pacto federativo. O pacto federativo é roubo. É roubo. E eles roubam junto. E o bosta do Flávio Bolsonaro, que é um bosta, que é um cu, que é um ladrão vagabundo. E assim, Flávio, me processa. Por que você não me processa, seu vagabundo? Você nunca processou porque existe uma coisa chamada exceção da verdade. E você é ladrão. Você é ladrão, tua família é de ladrão, vocês roubaram dinheiro público, vocês fizeram peculato, você é um rachador vagabundo, você é um criminoso, você é um canalha, eu vou acabar com você. Vou acabar com você, Bolsonaro. Mesma coisa com o vagabundo do Lula, tá? Então, isso tá dito. Esses caras não vão comentar, esses caras não vão falar absolutamente nada sobre esses escândalos bizarros que estão acontecendo na região Nordeste. E esses escândalos são escândalos endêmicos. Endêmicos. Tá? Eles acontecem o tempo todo em todas as cidades. Eu volto a colocar aqui. Provavelmente não existe no interior do Nordeste nenhuma cidade em que um escândalo similar desse não aconteça. Isso acontece em todos os lugares. Todos, absolutamente todos os lugares do Nordeste. É a regra lá. E aí você fica naquele ciclo vicioso. O IDH não melhora, a vida não melhora. E aí você cita um escândalo, aí sempre vem. Agora tem uma nova. É uma categoria nova de gente que é um influencer pago por político, né? Ou pago com dinheiro sujo, ou, sei lá, sustentado por lei de incentivo em alguma área, especialmente na parte de cultura. E esse influencer sai para defender os caras. É o tal do Evonei, que é um coitado, né? Assim, é um sujeito que assim, nem vale muito a briga, né? Com esse tal de Evonei. E ele tava ali tentando me atacar, ele tava, vamos dizer, nessa disposição aí, porque, né, provavelmente mandaram ele fazer isso. O Evonei, só para vocês entenderem, ele foi pego, ele é um vendedor de rifa falsa, vendedor dessas coisas tipo tigrinho e tal. Ele faz a rifa e não entrega o resultado da rifa. Ele andava para lá e para cá com dinheiro roubado, de caixa 2, de campanha do próprio irmão dele, que foi candidato a prefeito. Tem uma outra, que é a tal da rapariga, né? A mulher que casou com um prefeito de uma cidade de merda lá do Maranhão, acho que é Arari, uma coisa assim, lá do Maranhão. Esse prefeito roubou emendas inteiras. Esse prefeito é um ladrão. E depois Devonei também tem que comentar sobre essa rapariga, né? Eu não sei o nome dela, ela se define como uma rapariga. Eu tô colocando isso porque ela se define dessa maneira. Não sou eu que tô adjetivando, ela própria se adjetivou. E aí ela também me atacou, pegou o áudio do Arthur, e ela disse que o áudio do Arthur, na prática, era um indicativo de que eu não tenho caráter, né? E de que, portanto, eu não tenho condição de falar sobre o desvio de dinheiro público multimilionário do marido dela e do fato dela ficar ostentando dinheiro nas redes sociais, dinheiro esse roubado, tá? E eu vi os comentários, né? Fui fazer meu exercício ali de sociologia. E sim, cara, existe uma massa de pessoas que tá louco, tá desesperado pra defender ela. Tipo, ai, você é uma diva, você é linda. Tipo, ela, ela literalmente é uma sugar baby que comemora que deu o golpe da barriga num ladrão. E vocês gostam disso? Aquilo foi olhar pro abismo, né? Então, o caso dessa mulher foi muito, vamos dizer, se virar para o abismo e saber como lidar com ele, porque, né? Você fica meio assustado. Né? Você não, você não consegue achar isso normal. Eu olhei, comecei a entrar nos detalhes, né? E eu fiquei muito. é, eu tô ficando um pouco assim, como eu, pô, sou pré-candidato à presidência, é legal fazer isso quase como se fosse um diário aqui com vocês que acompanham, né? É muito difícil você entender o povo que você pretende administrar. Há uma disposição do brasileiro em aceitar o bizarro, o imoral, o grotesco, que você não vê em lugares um pouco mais envolvidos. Eu volto a colocar, a gente tem muitos rapazes de fora do Brasil que estão vindo, querem ajudar na pré-campanha, que estão muito empolgados com o que a gente está fazendo, só que eles não conseguem entender ainda muita coisa que tem no brasileiro. É muito difícil a gente entender, né? Desculpa, é muito difícil para um gringo entender o funcionamento da política brasileira, porque a matéria-prima da política numa democracia, que é basicamente a vontade popular, ela é uma matéria-prima, eu não vou falar que pior, ainda que sim, ela é pior do que nos lugares mais desenvolvidos, natural. Mas ela é muito peculiar, né? Ela é muito peculiar.
O fato do brasileiro enxergar a política só como um entretenimento e um espetáculo, o fato das redes sociais terem atrapalhado tudo, as redes sociais, você, claro, pioraram tudo. O fato das pessoas se colocarem ao lado do bandido da maneira mais clara. E eu não tô falando assim, você tem que se colocar ao lado do Lula, que é um ladrão. É, não é exatamente isso, sabe? As pessoas estão se colocando ao lado de qualquer bandido, pode ser o bandido da cidade delas. Isso torna a tarefa ah, especialmente complicada. E te torna muito cético com a democracia. Eu digite um aí, se vocês chegaram a ver a entrevista lá que eu fiz com o Kim, lá para Mara Luquier, né? Porque a Mara Luquier, ela tem uma crença ilusória, uma crença exagerada na democracia, que na verdade não se sustenta nos fatos. Ela tentou fazer uma defesa daquilo, e não é possível. E não é porque a Mara Luquier é burra, pelo contrário, a Mara Luquier é uma mulher inteligente, intelectualmente curiosa. É porque aquilo é um dogma para ela. Mas aquele dogma não se sustenta, tanto que ela mesma, de maneira honesta, não quis sustentar aquilo porque não dava para sustentar. Não dava para sustentar. E aí eu fui explicar, cara, você vai me falar que uma pessoa numa cidade do interior, especialmente uma cidade do interior do Nordeste, sabe o que está fazendo com a democracia? Uma parte das pessoas votam, elas vendem o voto, elas têm uma relação clientelista ali com os políticos, elas têm uma dependência que vira uma troca de favores, ela não sabe mensurar o que é uma melhora, então, objetivamente falando, ela sequer sabe o porquê que ela elege os políticos dela, tirando, vamos dizer, os benefícios mais óbvios que ela tem de curto prazo. Então, a democracia só faz mal para essas pessoas. Objetivamente, né, quando a gente olha para o problema brasileiro, eu converso com várias pessoas, já conversei com algumas pessoas brilhantes sobre os problemas do Brasil, né? E quando a gente pensa as soluções estão todas muito no macro, né? Vamos resolver a questão fiscal, que aumenta a capacidade de investimento, com capacidade de investimento. Beleza, esse é um problema macro que todo mundo concorda que precisa ser resolvido. Agora existe um problema micro, né? O problema micro começa naquilo que é mais micro, que são os indivíduos. Depois vai para as famílias, depois vai para os bairros, depois vai para as cidades, depois vai para os estados e vai para a federação. Então, quando a gente vai olhando do menor para o maior, você vai percebendo o quão colossal o problema. E o quanto a gente pensa em resolver os problemas do mais macro possível, imagina que aquilo vai ter um efeito no micro. E tem. Só que você também tem que pensar um efeito no micro e subir para o macro. E o primeiro problema é a formação de capital humano nosso é horrível no Brasil, portanto a gente tem um capital humano que está fazendo besteira. E o sistema de incentivos hoje para o capital humano, dado, vamos dizer, o fato que nós temos ah, tantas distorções para o bom funcionamento de uma sociedade, e a distorção sai do Bolsa Família à cultura de concurseiro, a falta de confiança mútua que as pessoas têm umas nas outras, o fato das pessoas serem muito litigiosas, então você contrata alguém, essa pessoa quer te demitir, te colocar no pau, isso faz que juros bancários sejam caros, você tem uma hiperjudicialização de tudo, você tem um judiciário todo muito caro. Então, quando você olha, né, você tem um problema ali muito óbvio na base, mas muito claro na base. Aí você vai para a família. Pô, o que acontece com as famílias das pessoas? O Brasil hoje é um país de famílias desconstruídas ou destruídas, tá? Famílias, especialmente entre as pessoas mais pobres, famílias de mães solteiras, os meninos não têm figura paterna, isso tem um impacto direto na questão da segurança pública. Das famílias, aí você também tem as políticas públicas voltadas para as famílias, que não funcionam. E das famílias você vai para derivando ali para cima, você vai para os bairros que não há senso de comunidade, os bairros são destruídos, os municípios mal administrados, as pessoas votam mal, portanto, elas nem sequer sabem avaliar como alterar a vida delas para melhor, entendendo o poder público como uma ferramenta para isso, que não é entendido. A relação dos municípios com os estados é uma merda, a relação dos estados com a União, especialmente das regiões, é uma merda. Então tá tudo errado. Então a gente tem que ter soluções para o macro, mas tem que ter soluções para o micro. Definitivamente. E uma das soluções, né, vamos dizer, tem algumas chaves que você impacta em tudo muito fácil. Tá? Uma dessas soluções é a seguinte: bom, se a democracia não está funcionando, e nós somos democratas, aí quem fala que nós somos democratas, viva a democracia, viva a democracia, viva a democracia, viva a democracia, beleza, né? Nós podemos um acordo com a democracia, olha, nós acreditamos no sufrágio universal, nós acreditamos na, no modelo de Estado que nós temos e tal. Então vamos votar para presidente, vamos votar para deputado, vamos votar para governador, vamos votar para senador, mas vamos montar o sistema de incentivos e vamos entender que talvez, na base da pirâmide que é o município, a gente tenha que dar um up em tudo para as pessoas poderem votar. É democrático, estamos numa democracia ainda, só que a gente tem que fazer correções à democracia, tá? Que é o que eu tentei mostrar lá para Marluque, e eu acho que no foro íntimo ela deve talvez ter concordado. Acho que ninguém aqui, absolutamente ninguém aqui discorda que a gestão da maior parte dos municípios ela é absolutamente absurda e de que nós precisamos fazer algo urgentemente
para resolver esse dreno, que existe um dreno de dinheiro público que tá lá. E que não é através dos estímulos dados pela democracia brasileira que isso vai se resolver. Eu já venho comentando em muitos podcasts, já dei entrevistas, já conversei com políticos sobre essa ideia que nós temos que alterar o sistema de incentivo do voto e dos partidos através do dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, ser completamente redirecionado, baseado em indicadores que são cumpridos por prefeitos e governadores. Já comentei isso com vocês já meio que sabem disso. Já falei também que a lógica da emenda tem que ser alterada. Tá? Então, um município, para se qualificar para receber emenda, ele tem que estar trabalhando direito. Um prefeito não pode fazer tudo errado e ir lá e receber emenda. Ele não pode. E mais, essa emenda e o dinheiro público não pode ser gastos com coisas que não são prioritárias. E aí entra aquela coisa: um prefeito não pode fazer show na cidade dele se o município dele não estiver batendo as metas. Ou seja, você não investiu em saneamento, você não investiu em educação, você não investiu em segurança. Aí você quer botar a merda de um show do Wesley Safadão, do Natanzinho, e a gente tem que pagar por isso? Não, vai se fuder, prefeito. Vai tomar no seu cu. A real é essa. Vai pro inferno. E a gente não tem que aceitar isso. Quem paga a banda escolhe a música. Então você que pertence, você que é trabalhador, você que tem no seu contra-cheque, ou se você é empresário também, o seu dinheiro vai para sustentar o governo, definitivamente tem que ser do seu jeito. Não tá dando, não tá dando. O modelo de, não, a democracia é muito legal, porque todo mundo é um voto, tudo bem, mas assim, o voto de quem tá pagando a conta, conta mais. Isso é em qualquer outra coisa, além do modelo democrático e sufragista que nós temos aí, né, de voto universal. Porque, cara, no fim do dia, a prefeitura lá que teve esse roubo multimilionário agora nos últimos dias, que foi descoberto, saiu na televisão, e a prefeitura de uma cidade que tem um IDH alto, elas têm modelos de gestão completamente diferentes, elas têm arranjos sociais completamente diferentes, e um arranjo é melhor do que o outro. Só que o relativismo e certo, vamos dizer, chauvinismo, que é misturado com uma sensação de inferioridade que muitos lugares mais pobres têm, do tipo, oh, não fala do meu Sergipe, hein? Não fala do meu Sergipe maravilhoso. Ele impede as pessoas de verem o óbvio, e o óbvio é o óbvio. E aí, essa pessoa com esse chauvinismo, que no fundo é um sentimento de. É um ressentimento, né? É um sentimento de inferioridade que essa pessoa tem. Ela, ela impede aquele lugar que ela mora de melhorar. E ela atua, voluntária ou involuntariamente, pelo sustento e pela manutenção de uma classe política corrupta e parasitária. Pô, a gente sabe que é assim. A gente sabe que é assim. Nesse cenário todo, né? Esse seria talvez um dos grandes legados que a gente traria. Tá? E eu vejo e eu percebo que a maior parte da política ou do mercado financeiro não quer falar sobre isso. Aí eu quero entrar agora no mercado financeiro porque eu venho recebendo muitos comentários babacas, né? Da galera do mercado financeiro, muito comentário babaca. A galera do mercado financeiro, eu cito eles aqui porque basicamente é um grupo de 200 a 300 mil pessoas, que do ponto de vista eleitoral é irrelevante, mas eles formam consciência e formam preço, porque eles basicamente controlam boa parte dos fluxos de capital no Brasil, né? E esses caras querem muito que o Songamonga do Tarcísio seja candidato a presidente. Eles querem muito. Né? Não, tem que ser o Tarcísio, não, porque eles acham que o Tarcísio vai fazer preço. E eu aprendi esse negócio. A gente precisa ser direto aqui com o galera de mercado financeiro. Essa galera tá cagando para quem tem melhor proposta pro Brasil, cagando para quem tem um histórico de luta pelo Brasil, cagando para quem tem coerência. Essa galera tá querendo fazer preço. Não é nem querendo assim, não, o Tarcísio vai fazer um grande governo. Não. A expectativa do Tarcísio fazer um governo ok, não sendo Lula, é suficiente para que eles façam preço no mercado, sejam otimistas sobre o futuro do Brasil e ganhem dinheiro e batam as metas deles. É isso. O problema é você querer interferir nas eleições da maneira como eles interferem fazendo isso. Então, estes caras, eles querem construir um sistema de relações em que eles controlem o processo das eleições. E esses caras estão desesperados com o que aconteceu, tá querendo que o Tarcísio seja candidato e que o Flávio retire a candidatura. E obviamente que, para mim, né, que sei que o Flávio é um candidato mais frágil que o Tarcísio, para mim é muito bom que o Flávio seja candidato. Eu quero o Flávio. Para mim é até histórico, é bonito enfrentar um vagabundo como o Flávio. Tá? E também nem acho que o Tarcísio seja tem essa competitividade que a galera fica vendendo. Na verdade, a galera vendeu uma história. O Tarcísio só será candidato, tá? Num contexto cada vez mais improvável, em que a família fique muito puta, a família se sinta abandonada. E aí, se a família Bolsonaro se sentir puta e abandonada, não haverá apoio da família ao Tarcísio. Portanto, será uma eleição muito difícil para o Tarcísio. Muito difícil. Tá? Então, eu quero que vocês leiam toda essa vontade que a galera do mercado financeiro tem no tarcisismo, apenas assim, ganância. Eles são gananciosos, não vou criticar a ganância,
tá? Só entendo que é ganância. Não é problemático ser ganancioso. Não tem problema nenhum. Seja ganancioso, é da vida, sejam aí e tal. Só não venham me falar que é projeto de Brasil. Outra coisa que esses caras fazem, tá? E aí me deixa muito puto, é que assim, o noticiário ao redor dessa turma é todo criado, tipo, o Tarcísio, se não é, tem o governador Ratinho, o governador isso. Ô, seus idiotas, eu tô passando todos esses bostas aí. Eu tô passando todos esses governadores e ficam ignorando. Então há uma tentativa de ignorar o óbvio, né? Eu sou o único pré-candidato à presidência, que me desculpa, eu não dependo de Kassab, não dependo de ninguém, porque graças a todos vocês que estão nos assistindo, nós temos um partido. Eles não. Nós temos. Eles não. Então, eu sou pré-candidato à presidência. Eles não. Eles têm que ainda convencer várias figuras ali para eles serem candidatos. E nas pesquisas, se for pegar o tracking, acompanhe alguns trackings aí, especialmente, acompanhe, vocês não têm condição de acompanhar, mas se vocês aí trabalham com banco, com corretora, com algumas grandes empresas, essas empresas contratam tracking. Acompanhem. Tentem descobrir os trackings. Não posso ficar divulgando, mas vejam como é que tá? E vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver. Tá? Os únicos candidatos que cresceram nos últimos dias foram Flávio Bolsonaro e eu, só. Flávio Bolsonaro está amealhando os votos da família Bolsonaro que estavam perdidos por aí, com o nome dos outros. Então, Caiado Caio, Ratinho Caio, Zema Caio. Por quê? Porque esses caras não têm voto próprio. O voto deles é voto do Bolsonaro. Eu não. Então eu tô subindo. Só que esses agentes não ficam, não falam de mim. Ah, não vou falar, não vou falar. Você entende? Não querem falar? Tudo bem. Entendo. É questão de caráter, de burrice, não importa. Uma parte das vezes é burrice mesmo, tá? Só saibam que nós vamos nos lembrar, porque eu vou crescer. Eu vou crescer, eu vou chegar nas eleições no mínimo com 10%, e chegar na eleição com 10% é estar totalmente no jogo. Porque ir para os debates, ir para as discussões públicas e tirar voto do retardado Flávio não vai ser difícil, tá? Não mesmo. Outra coisa que eu acho que é importante a gente levantar aqui, tá? O fato do Flávio e dos Bolsonaro já terem sentido a nossa pré-candidatura e já estarem atacando. Então, há uma série de ataquezinhos que eles estão tentando organizar, e eu já venho reparando essa lógica desses ataques. Foi usado até por aquele rapaz burríssimo que debateu com o Arthur. Aliás, eu queria comentar sobre o pós desse debate, que é bem interessante, né? Mas que é o seguinte argumento. Várias pessoas do topo do MBL não têm filhos, não são casados com filhos, logo não podem administrar o Brasil. Falei, como é que é? Você é menos competente em algo porque você não casou e tem filhos? Eu imagino o Ayrton Senna vendo isso. Não, não, poxa. Né? Eu imagino todas as grandes conquistas do Alexandre o Grande, do próprio Napoleão, do próprio Júlio César, foram feitas sem isso. E eu posso levantar tanto políticos e lideranças que fizeram grandes governos sem ter família e filhos, outros que com família e filhos também fizeram grandes governos, assim como ambos também que não fizeram grandes governos. Sabe por quê? Porque isso não faz diferença alguma. Não é isso que muda nada. Isso não muda nada. Só que eles estão, né, colocando isso como se fosse uma coisa muito importante, porque é a única coisa que esses caras têm. Tipo, nossa, hein? Caramba, você é casado, hein? Você é um cara altamente capaz, você é um cara realmente competente, inteligente. Foi isso que você fez. Você fez basicamente é, algo relativamente comum, tranquilo. Nossa, hein, cara? Pô, você é um prodígio, hein, cara? Como você é inteligente. E não é, cara. Tem o seu valor, é muito bacana, legal, mas isso não é um determinante de capacidade, de devoção, de luta por uma causa, pra nada. Não mesmo. Se uma pessoa ela é obcecada no que ela faz, ela trabalha muito e ela abdica da vida pessoal, isso é um mérito a uma pessoa. Isso é uma coisa que as pessoas devem falar, porra, essa pessoa, ela luta tanto pelo que ela faz que ela sacrifica a sua vida pessoal. E aí eu digo para essas pessoas, eu sacrifico minha vida pessoal pelo que eu faço. Eu não tenho vida pessoal, quem me conhece aqui sabe. Não tenho vida pessoal. Minha vida é trabalhar pela coisa que eu acredito, entendeu? E eu me sacrifico minha vida pessoal só nesses termos. Porque além de sacrificar minha vida pessoal nesse aspecto, eu também trato de não ficar ganhando dinheiro com o que eu faço, e não tem nada de errado nisso, em ganhar dinheiro. Mas eu não quero. Eu quero que quem tenha dinheiro, seja o movimento, seja o partido, porque eu sou um instrumento da minha causa. Então, eu devoto a minha vida pela luta que eu tenho, entendeu? Então, eu faço todo esse tipo de sacrifício. Então, eu não compro casa, não compro apartamento, não compro carros, não compro nada. Eu não tenho vida pessoal. Eu sou devoto à minha causa. Isso é um mérito. E aí você tem que comparar os meus feitos com os feitos dessas pessoas. E aí, galera, aí é massacre, né? E é isso que eles não querem que a gente comente. Aí é massacre. Porque, assim, vocês me desculpam, eu fui fundamental no impeachment da Dilma Rousseff. Eu montei o comitê do impeachment, eu organizei manifestações.
Eu fiz tudo isso. Vocês não fizeram, bolsonaristas. Não adianta reclamar. Eu tenho livros publicados, eu criei a segunda maior revista de cultura e arte do Brasil, que é a Valete. Eu montei com o nosso time um aplicativo da Valete, que é uma rede social própria do nosso campo político. Eu sou fundador de um partido político inteiro, eu lidero o maior movimento político do Brasil. Tenho artigos publicados aos montes. Eu sou uma pessoa altamente capaz, muito inteligente, mais inteligente que vocês, mais criativo do que vocês. Sou um dos líderes de um grupo que é fenomenal. Então, cara, quando eu boto vocês para comparar comigo, não dá, brother. Não dá, não dá, não dá. Aí vocês têm que falar o quê? Que a única coisa que vocês têm é prole, não é? Que é a definição clássica do que é um proletário. O proletário é aquela pessoa que ela é deprivada de tudo, né? E a única coisa que ele tem é a própria prole. Ah, eu tenho prole. Legal, pô, é bonito. E assim, eu sou defensor da instituição família. Só que você falar que o fato de você ter isso te torna especial, não te torna ninguém especial, ou mais capaz que outra pessoa. E mais, respeite o sacrifício que outras pessoas fazem nas suas próprias vidas pessoais. O caso da Amanda é um caso muito óbvio. Em nome da causa, em nome daquilo que eles acreditam. Certas pessoas fazem esse sacrifício. E é um sacrifício que tem que ser elogiado. E não tem que ser diminuído. Só que eu fico feliz, tá? Que a crítica seja essa. Porque não restou nada. Ainda mais quando essa crítica vem dos famosos novinhos do Valdemar, que são homossexuais que usam a instituição casamento para maquiar o fato de serem homossexuais. Então são pessoas que são homossexuais, que, né, mantêm uma relação ali um tanto quanto complicada com as moças, enganam elas, mas no sigilo, encontram um rapaz e vão fazer sexo. Vocês sabem, eu não vou citar o nome, o novinho da Vila Lavínia, eu soube que ele é casado. Ele é gay! Ele é gay! Ele se encontrava com caras do chat wall pra fazer sexo oral com eles no meio da rua, no carro. Ele é gay! E ele tá lá defendendo a família, brother. Tem outros, né? Vocês sabem, tem o maior de todos, né? Que é a grande bicha ali do PL. É o avião lá do cara do pastor, é o namoradinho loiro da adolescência. E aí quer ficar pagando? Não vou comprar esse barato, não vou comprar esse papo furado. Não vou comprar esse papo furado. Então, assim, é super assim, é um mérito sensacional. Porra, tenham filhos, o Brasil tá precisando, o mundo tá precisando. Agora não venham diminuir pessoas que fazem sacrifício nas suas vidas pessoais por conta disso, achando que isso te torna especial. Isso não te torna especial. Isso não te torna especial. Então, esse tipo de crítica é crítica de gente tosca e gente ralé. E aí essas pessoas deviam, sei lá, ir para a Argentina e fazer campanha contra o Milei. Aí eu acho engraçado, porque dado que o Bolsonaro apoia o Milei, eles ficam quietinhos. Ah, não posso falar do Milei, né? Se eu não me engano, me corrijam o caso até da Meloni. Então, sim, não entre nessa conversa mole dessa turma, tá? Não entre nessa conversa mole, mas, obviamente, né, é, é o único ataque que restou. Outros ataques que estão restando, eles estão tentando requentar, sei lá, áudio do Arthur. Renan tem dívidas. Eu não tenho dívida nenhuma. Dica, eu não tenho dívida nenhuma. Nem com empresas, nem com receita, nem com trabalhista. É que isso eram matérias, eu nunca dei bola. Agora eu falo assim, não vou dar bola para responder. Assim, deixa eu explicar. Eu devo ter 3 ações trabalhistas ainda em aberto, que são elas já são calcionadas por dinheiro que está numa conta judicial que é paga de uma empresa, da única empresa que eu administrei, e vão ser pagas lá, tá tudo tranquilo, não tenho nenhuma preocupação com isso. Ah, mas dívida fiscais, eu não tenho nenhuma dívida fiscal. É só pegar as certidões, tenho tudo certidões, não tenho nenhuma dívida fiscal. Ah, mas você faliu a empresa. Eu nunca falei empresa nenhuma. Nunca falei empresa nenhuma. E mesmo que tivesse falido, falir empresa, ter uma empresa, tentar fazer ela dar certo, ela falir, não é crime. Crime é roubar dinheiro público, crime é matar, é assaltar, crime é fazer rachadinha. Eu nunca fiz nada disso, entendeu? Então, dica, não entrem muito nessa conversa que vocês vão se fuder, adversários. Vocês vão se ferrar muito, né? Porque vocês não sabem muito, não é, o que vocês estão falando, então, né, vão essa coisa. Ai, tem um vídeo do Renan lá com a amiga dele, a Bárbara, falando que a Bárbara seria estuprada. Fiz um vídeo bêbado, piada zoada, mas piada. Piada. Piada feita entre amigos. Na verdade, lá no contexto da piada. Estava em 300 pessoas, todos amigos no meio da rua, falando que íamos quebrar bares, íamos botar fogo nas coisas, porque a gente estava simulando que a gente estava bêbado, que éramos bárbaros no meio da rua. Fiz a piada com a Bárbara, que era minha amiga, e ficou naquilo. Se a Bárbara tivesse sentido ofendida, ou se aquilo fosse um risco para ela, ela teria feito um BO. Mas não, sabe quem fez BO contra mim? Damares, a feminista do governo Bolsonaro.
Nicolas Ferreira, a feminina. Não, desculpa. Nicolas Ferreira, o evangélico do governo Bolsonaro. Fizeram um BO de estupro contra mim. E sabe quem foi na delegacia? Teve que ir na delegacia pra me defender? A Bárbara, minha amiga. Falar, era uma piada do meu amigo Renan. E acabou. Entendeu? E é isso. São esses caras. Esses são os nossos adversários. Foi nem a esquerda que foi atacar. Foi a bichinha de BH e a véia feminista do governo Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, é isso. É isso. Eu estou enfrentando duas famílias de ladrões. A família de ladrões do Bolsonaro, com dezenas de imóveis comprados com dinheiro roubado por peculato, por rachadinha. Família de ladrão. A família do Bolsonaro é família de ladrão. E a família de ladrão do Lula, que tem um irmão que é ladrão, no escândalo do INSS, um filho que é ladrão, uma ex-esposa que é ladrona, a Janja com participação numa ONG estranhíssima, com contratos sem licitação para agora para fazer a porra lá da COP30, e ele próprio. O Lula é parte de uma família de ladrões. Então eu vou enfrentar duas famílias de ladrão, é isso. E aí a crítica contra mim é uma piada, o que? Eu não sou casado e fali uma empresa que eu nunca fali, ou tenho dívidas trabalhistas que eu não tenho. É isso? Então vambora, essa é a briga. Vamos pra cima desses filhos da puta. Vamos pra cima desses bostas. Não tenham medo. Não tenham medo.